Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio no Brasil e no mundo a partir de agora. O parecer da reforma da Previdência é lido em comissão e setor produtivo comemora a retirada da aposentadoria rural do texto. As regras atuais estão mantidas. A Assembleia Legislativa do Mato Grosso prepara audiência pública sobre licenciamento ambiental. A previsão é de que iniciativas como essa se repitam em outros estados. Assunto para comentário de Samanta Pineda. No Mato Grosso, produtores são surpreendidos por doença que atinge milharais. Os reflexos são sentidos na comercialização. A estimativa é que essa perda chegue em algumas lavouras a 45%. A Crimate pede ao governo apoio ao projeto de lei que regulamenta o uso da palavra carne em embalagens, rótulos e material de publicidade de alimentos. E ainda, fim do embargo, China volta a comprar carne bovina do Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, leu nesta quinta-feira, na comissão especial, o parecer de 159 páginas com as mudanças previstas para a aposentadoria. No texto do relator, a idade mínima para a aposentadoria rural permaneceria em 55 anos para mulheres e 60 para homens trabalhadores rurais e para quem exerce atividade na economia familiar, incluindo garimpeiro e pescador artesanal. O tempo mínimo de contribuição subiria dos atuais 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Daqui a pouco nós veremos então uma reportagem especial completa desta quinta-feira em Brasília. Produtores do Mato Grosso estão preocupados com um fungo que atingiu a produção de milho em muitas lavouras do estado. Trata-se da diplódia, causada pelo excesso de umidade. O fungo apodrece as espigas e deixa os grãos ardidos. A principal consequência é a queda na produtividade. A doença é fácil de ser identificada. Basta abrir as espigas e este aspecto diferente logo denuncia o problema. Esta é a diplódia, um fungo que apodrece o milho e deixa os grãos ardidos, comprometendo o padrão de qualidade. O engenheiro agrônomo Daniel Pasculi, gerente de defesa agrícola da AproSoja, explica que este ano o grande volume de chuvas no Mato Grosso acentuou o problema. O excesso de umidade coincidiu com o período de formação das espigas. Há uma preocupação também com a qualidade das sementes que foram usadas para o plantio. A orientação é adquirir híbridos mais resistentes a essa doença, que é a diplódia. E também fazer todos os tratos culturais necessários para que se evite. Nós estamos com apenas 9% da área colhida, pode aumentar ou diminuir. Jorge Giacomelli tem uma fazenda em Jaciara, no sudeste do Mato Grosso, e plantou 740 hectares de milho. A colheita aqui já começou. O produtor conta que o fungo apareceu na lavoura, mesmo fazendo o controle fitossanitário. Algumas sementeiras entregam semente com este patógeno na semente e mesmo você fazendo um controle fitossanitário alto, com 3 aplicações de fungicidas mais alguns acessórios, por ter sido um ano muito chuvoso, o problema ele ficou mais evidente. E por causa da doença, os produtores que vendem o milho para fora do país acreditam que terão dificuldade para atingir o padrão de classificação dos grãos exigido pelas exportadoras, que permite apenas 5% de milho avariado. A estimativa é que essa perda chegue em algumas lavouras a 45%. Rogério Bervanger é presidente do Sindicato Rural de Jucimeira, no Mato Grosso. Ele planta milho na safrinha e já contabiliza algumas perdas causadas pelo fungo. Esse ano foi um ano atípico, Foi muita chuva aí no mês de abril e início de maio, então, que essa doença diplódia se mostrou bem agressiva em algumas variedades de milho da nossa região aqui. Não acho que só da nossa região, mas como todo Mato Grosso. Tentar dosar uma parte desse produto aí com um milho bom. E um projeto que deve ajudar o produtor neste momento de incertezas é o classificador legal, criado em 2017 pela AproSoja. Os produtores do estado podem solicitar um técnico da associação que vai até a propriedade e faz a classificação do milho, seguindo as normas do Ministério da Agricultura, em caso de divergência entre produtores e compradores. Do ano passado nós fizemos mais de 2.000 laudos. Desses 2.000,
em soja e milho. Falando de números de soja, nós conseguimos uma diferença de 600 milhões de reais que foram revertidos para o produtor em diferença de classificação. E com relação a milho, nós tivemos uma diferença de mais de 300 mil reais revertido para o produtor. Noticiário internacional. O presidente americano Donald Trump indicou que não deve impor novas tarifas contra produtos chineses, pelo menos por enquanto. Em uma conversa rápida com os jornalistas na Casa Branca, Trump disse que não tem nenhum prazo para novas sobretaxas. O republicano pretende discutir o assunto com o presidente chinês Xi Jinping ainda neste mês, durante a cúpula do G20, que acontece em Osaka, no Japão. Estados Unidos e China tentam chegar a um acordo que coloque fim à guerra comercial entre os dois países. Além do líder chinês, Trump disse que pretende se encontrar também com o presidente russo Vladimir Putin, já que os dois países aí têm lados diferentes em várias questões, incluindo a crise da Venezuela e os conflitos da Síria. E a China voltará a comprar carne bovina do Brasil. A informação foi confirmada pelo Ministério da Agricultura. 10 dias após suspender as exportações de carne bovina para a China, o Ministério da Agricultura levantou o embargo, garantindo que a comercialização seja retomada. No começo deste mês, foi descoberta uma suspeita da incidência da doença da vaca louca em Mato Grosso. Após comprovação de que se tratava de um caso atípico e isolado e a comunicação ter sido feita de forma imediata pelas autoridades, o mercado agora volta à normalidade. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a China é o principal mercado para a carne do Brasil em faturamento e o segundo em volume. Eu acho que tem que ser comemorado a ação que o Ministério fez, que foi o Ministério suspender pelo protocolo que tem com a China, e a China agora devolver isso, dizendo assim, tá bem, nós aceitamos, o mercado está reaberto. Então isso mostra o quão é importante ser honesto no mercado. Não adianta, a esperteza ela tem uma vida curta, né? Isso é um reconhecimento ao trabalho do Ministério da Agricultura, do Itamaraty, que trabalharam incessantemente de maneira transparente, com governança, para que esse episódio pudesse ser encerrado o mais rapidamente possível. Este é o assunto do Agritendências de hoje com Silmar Cesar Miller. Silmar já está ao meu lado. Silmar, como a retomada das exportações para a China repercutiu no mercado? Olha, foi mais rápido do que se esperava. Havia previsões de que só deveria acontecer no final do mês, tanto até pegou alguns frigoríficos de surpresa. O frigorífico Minerva, por exemplo, havia decidido conceder férias coletivas a seus empregados. E acabou de anunciar agora que suspendeu as férias, vai retomar os abates imediatamente, em função dessa notícia, que apenas 10 dias depois da suspensão está reaberto o mercado chinês para a carne bovina brasileira. E os preços já começaram a reagir no mercado físico do boi gordo aqui. Preços com negócios apontando já para R$ 152 aqui no Noroeste Paulista e até com sinalizações de R$ 155. Até ontem, por exemplo, os preços estavam na faixa dos 150. Então a reação foi rápida dos preços. O frigorífico agora tende a correr atrás aqui do prejuízo, tentar repor, avançar nas suas escalas de abate, e isso, claro, deve provocar uma maior procura de gado nos próximos dias, que é uma boa notícia para os nossos pecuaristas. A China, é bom lembrar, responde, juntamente com a sua província autônoma de Hong Kong, por cerca de 40% dos embarques de carne bovina brasileira. Então é o grande mercado, é o principal mercado brasileiro, tanto a repercussão é rápida em termos de mercado, isso é muito bom aqui para a pecuária, que retoma, portanto, rapidamente aqui a sua comercialização normal, com preços melhores para os pecuaristas. Tem um detalhe adicional, né? Em função dessa guerra comercial dos chineses com os americanos, por um lado, e também, por outro lado, aqui com a peste suína africana que vem dizimando o seu rebanho suíno, a China está atrás de carne, seja suína, de frango e carne bovina, e principalmente aqui do Brasil, na medida em que está interrompendo as suas compras no mercado americano em função dessa guerra comercial de Donald Trump com os chineses. Portanto, o panorama agora se inverte rapidamente. Vai ver como no mercado agropecuário as coisas são rápidas, né? Primeiro, as chuvas nos Estados Unidos provocando uma forte retomada dos preços do milho e da soja. Até poucas semanas atrás não se tinha um panorama positivo para esses dois grãos. E agora, carne bovina e, consequentemente, o boi também com a reversão rápida aqui, com os preços subindo. Então é bom o pecuarista ficar de olho agora, porque a coisa o cenário é de boa surpresa aqui, por curtíssimo prazo aqui, para os preços do boi gordo.
Obrigada, Silmar. E vamos aos destaques de Brasília. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, leu nesta quinta-feira na comissão especial o parecer de quase 160 páginas com as mudanças previstas para a aposentadoria. E atendendo ao pedido da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, o relator manteve as regras atuais para as mulheres do campo. O Congresso Nacional está de fato debruçado para acertar os pontos da reforma da Previdência. Durante o dia, os deputados participaram de uma sessão da comissão especial na Câmara para acompanhar o texto do relator, deputado Samuel Moreira. O assunto também teve repercussão na Comissão de Agricultura da Câmara. A proposta de emenda à Constituição da Previdência previa para o meio rural idade mínima de 60 anos, tanto para homens quanto para as mulheres do campo, e tempo de contribuição de 20 anos. As famílias de pequenos agricultores teriam de contribuir com R$ 600 por ano. No parecer de 159 páginas lido nesta quinta-feira pelo relator, essa parte saiu do texto. A pedido da Frente Parlamentar da Agropecuária, a aposentadoria rural foi retirada do texto da reforma da Previdência. Com isso, as regras atuais estão mantidas, que são de 60 anos para os homens, com tempo de contribuição de 20 anos. No caso das mulheres, a idade para se aposentar se mantém com 55 anos e tempo de contribuição de 15 anos, no valor de 1,2% sobre a produção. A capacidade laborativa, ela diminui em função desse esforço físico, em função de todos esses fatores. Então, a imprevisibilidade do retorno é uma característica. Além da grande dificuldade social que submeter essa população toda, nós pegamos um cidadão que, diferente dos outros, ele não se aposenta e para de trabalhar. Ele se aposenta e continua trabalhando, ele continua no posto de trabalho gerando riqueza. Um dos autores do requerimento da audiência pública, o deputado Wilson da Fetaeng, é agricultor familiar aposentado e ressalta a importância da Previdência para o meio rural. Um salário mínimo, para nós no campo, ele é significativo. Pela importância social, a importância econômica. Então, na verdade, me parece que houve aí um bom senso, né, e uma consolidação de uma discussão justa aqui no Parlamento brasileiro. E a CONTAG tem que fazer esse reconhecimento público de que o Congresso Nacional teve sensibilidade ao que os agricultores e agricultoras apresentaram aqui, tanto os familiares como assalariados, para o Congresso Nacional. Além disso, o Senado aprovou nesta semana a medida provisória que cria 2 programas de combate a fraudes na Previdência. Com as ações a serem implantadas, a expectativa é de que seja gerada uma economia de 10 bilhões de reais por ano. O Ministério da Agricultura também está criando o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, onde os agricultores deverão fazer a adesão à medida que as declarações de aptidão ao PRONAF, que tem validade de 2 anos, forem vencendo. O projeto piloto terá início neste mês em Brasília e depois será estendido para todo o país. E a seguir, a previsão do tempo para todo o Brasil, sexta-feira de sol na maior parte das regiões. E ainda, a Assembleia Legislativa do Mato Grosso prepara audiência pública sobre licenciamento ambiental. E a previsão é de que iniciativas como essa aconteçam em outros estados. Assunto para comentário de Samanta Pineda. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em queda de 0,4% a R$ 3,86. E Bovespa leve alta 0,4% aos 98.733 pontos. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago subiu 2,2% a $4,47 o bushel. Na Bolsa de Valores, a B3, queda de 0,2% a R$ 39,12 a saca. No próximo dia 24 de junho, está prevista para acontecer na Assembleia Legislativa do Mato Grosso uma audiência pública sobre licenciamento ambiental. E a previsão é de que iniciativas como essa aconteçam em outros estados também. Quem tem mais informações é o deputado federal Nery Geller, que consultou com a nossa equipe de reportagem em Brasília. Vai destravar e vai dar um norte, uma segurança jurídica para os grandes eixos de estruturação, entre eles a 242, as ferrovias que estão andando. Nós vamos definitivamente pôr o marco regulatório e desburocratizar isso. Órgãos internos que acabam atrapalhando, segurando os investimentos às vezes em 8, 10 anos, nós vamos deixar eles como consultivo, eles não são mais os que vão ditar as regras.
Então, tudo isso vai ser bom para as reservas indígenas, para a preservação ambiental, mas principalmente para os investidores que querem fazer investimento, eles vão ter uma linha clara, aqui pode fazer e aqui não pode. É isso que nós queremos transparência no jogo dos avanços econômicos do Brasil, porque ele tem influência na questão social, porque gera emprego e renda. Então esse é um tema importante, nós vamos fazer o primeiro grande debate com o nosso relator Kim Kataguiri, que é um deputado de São Paulo, lá no estado de Mato Grosso, em parceria com a Assembleia Legislativa e com todo o setor agropecuário do estado de Mato Grosso. E depois a gente vai para outros estados da federação, porque esse é um dos temas mais importantes. E essas audiências públicas previstas para acontecer nos estados são assunto do comentário de hoje da advogada Samanta Pineda. Vamos ver. E vem novidade por aí com relação ao licenciamento ambiental. Finalmente, vai se discutir uma lei geral de licenciamento ambiental no Brasil. Tem tido umas notícias aí de que vão se flexibilizar as regras do licenciamento ambiental. Na verdade, a gente não tem uma lei de licenciamento ambiental federal. O que existem são leis esparsas nos estados, cada uma falando como faz o seu estado. Mas a primeira lei geral de licenciamento ambiental que está sendo proposta, que vai ser discutida, é esse, referente a esse projeto, cujo relator é o deputado Kim Kataguiri, que já está organizando, primeiro, audiências públicas nos estados, super importante, fique ligado, participe, depois não adianta reclamar. E segundo, audiências públicas diversas, e ele dividiu por temas dentro do licenciamento essas audiências, com especialistas da área, tanto que defendem mais ativamente o meio ambiente, quanto aqueles que trabalham mais para o setor produtivo. Super importante a discussão, a teoria nos diz que na prática a teoria é outra. Então dizer que o licenciamento ambiental do jeito que está, sendo completamente rígido, completamente inflexível, totalmente demorado, não é uma questão de maior proteção ao meio ambiente. O que a gente precisa é que haja desburocratização, que haja no licenciamento, que hoje tem 3 fases, né? Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Isso não precisa para todos os empreendimentos. Que aquele empreendimento que de fato vai causar um pouco mais de impacto tenha um licenciamento mais rígido, com estudos mais profundos, e que aquele licenciamento de empreendimentos que a gente já conhece, já sabe qual é o impacto ambiental que ele causa, possa ser um licenciamento de fato célere, que possa ser eletrônico, quanto menos gente envolvida no processo, menos dificuldade, menos corrupção, menos burocracia, e que nós possamos ter um licenciamento que cuide do nosso meio ambiente, que proteja efetivamente os nossos recursos naturais, mas que seja um vetor de crescimento e que não seja um empecilho ao desenvolvimento brasileiro. E a sexta-feira será ensolarada na maior parte das regiões produtoras. Acompanhe os detalhes na previsão do tempo para todo o país. Mais um dia com tempo bastante instável em áreas mais ao norte do Brasil por conta das instabilidades tropicais. Na sexta-feira ainda tem previsão de chuva em boa parte da região norte do Brasil, mas a chuva ainda ocorre em forma de pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol. Durante a sexta-feira também chove em áreas mais ao norte do Nordeste, também em boa parte aqui das áreas mais costeiras até o Espírito Santo. Isso por conta da umidade que vem do oceano. A chuva ocorre de forma rápida, também intercalada com períodos de melhoria. Mas durante esta sexta-feira o que vale ressaltar é o tempo firme em grande parte do Brasil. A massa de ar seco ainda atua e inibe a formação das instabilidades. A sexta-feira será de sol entre poucas nuvens em grande parte das áreas produtoras brasileiras. Com relação às temperaturas, mínimas já na casa dos 22 graus em Cuiabá, logo durante as primeiras horas do dia. No período da tarde ainda faz bastante calor em boa parte do país, especialmente em áreas do centro-oeste, norte e também nordeste, onde as máximas devem alcançar a casa dos 30 graus. Sul e Sudeste ainda seguem com temperaturas amenas, máxima de 25 graus em Curitiba. Para os próximos dias, nenhuma grande mudança no tempo. O sol ainda predomina em grande parte das áreas produtoras e ainda beneficia bastante as atividades de colheita do milho segunda safra.
E a seguir, a Crimate pede ao governo apoio ao projeto de lei que regulamenta o uso da palavra carne em embalagens, rótulos e material de publicidade de alimentos. Daqui a pouco os detalhes no Jornal Terra Viva. A cotação da soja em Chicago subiu 1,1% a $8,95 o bushel. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,4% em Cuiabá e no Triângulo Mineiro. Na semana passada, o deputado Nelson Barbudo, do PSL do Mato Grosso, apresentou o projeto de lei que regulamenta o uso da palavra carne em embalagens, rótulos e material de publicidade de alimentos. A Crimate entregou um documento ao presidente Jair Bolsonaro pedindo apoio a este projeto. A lei proíbe o uso da palavra em referência a alimentos de origem vegetal. Segundo Barbudo, o projeto está sendo analisado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para ver se a lei primeiro é constitucional. Só depois seguirá os trâmites normais. Eu acredito que acho que dentro de 90 dias, o Rodrigo Maia, ele já tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, o Rodrigo Maia já tem condições de pautar ele para votação. A diretora executiva da Crimate, Daniela Bueno, disse que a associação solicitou a regulamentação e entregou um documento ao presidente Jair Bolsonaro, pedindo apoio ao projeto. Ele já virou um projeto de lei, já está publicado como um projeto de lei, e ele está dentro dos trâmites legais dentro do Congresso Nacional. Agora ele vai ser analisado por algumas câmaras setoriais para então poder ir para votação. E de 19 a 22 de junho, já na próxima semana, acontece a Mega Leite no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esta edição do evento promete apresentar inovações para o setor leiteiro, avanços genéticos, por meio de exposições, julgamentos, torneios leiteiros, feira de negócios, leilões e muito mais. E você vai acompanhar, claro, todos os detalhes aqui na programação do canal Terra Viva. O Jornal Terra Viva de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br. Obrigada pela companhia e até amanhã.